Hey, fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi. Fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi. Concordando em discordar, se necessário. Concordando em discordar, não seja otário. Concordando em discordar, se necessário. Concordando em discordar, não seja otário. Começando agora mais um Concordando em Discordar. O meu nome é Diogo Pires. E eu de boca cheia sou o Felipe Falcão. É isso. Estamos aqui mais um episódio e essa pessoa que nós trouxemos hoje é polêmica, hein? Vou prometendo já. É um menino de ouro. É um menino de É um menino de ouro. Se derreter, dá um anel. Mas vamos lá. Antes de começar, nós vamos aqui falar dos nossos queridíssimos patrocinadores até então, né? Que são quem? Começando aí pela Global Clean, né? Essa empresa sensacional aqui do grande ABC, né? Que atende aí aos lares com suas colaboradoras para poder, né, fazer aquele serviço de limpeza, passar isso. aquela roupa e também aquele serviço que é top, que é o... Fala aí. Eu aprendi no outro, né? É o personal cook. Tô falando. Nossa. Você tá manjando dos Eu inglês sou já. um poliglota, quase um troglodita. Personal cook, ainda mais você que tá nesse momento de pandemia, tá em casa, home office, etc., que não tem tempo para fazer a sua comida. É isso. Você contrata lá o serviço da Global Clean. Além de limpar a sua casa num dia, no outro pode ir lá preparar suas marmitinhas. Você congela Perfeito. e só retira, dando praticidade pro seu dia a dia. E o cardápio é quem que escolhe? É a moda da casa. É a moda da casa. É a moda da casa. É a o moda da cliente casa. É o cliente que manda. É isso. Então, a gente vai deixar também o arroba aí da Global Clean aí na descrição. E aproveitando, já que nós estamos falando de comida, o que nós temos também? Pão and recheio. Pão e recheio. A Pão e Recheio são pães caseiros, doces, salgados. Tem também outros salgados que Eu esqueci são... de falar no outro, esfirras. né? Tem esfirra, tem hambúrguer. Hamburgão cheddar. Assim, Hamburgão com cheddar. Nossa, hamburgão com cheddar é muito bom. É topzera. muito bom. Então, se você seguir no arroba, você vai ver. Eles estão com uma campanha agora para final do ano, que é que você vai poder reservar lá uma cesta de Natal, vem um kit top lá, então você vai acompanhar lá no Insta, e é para Grande São Paulo, né, aqui na região do ABC, e para Grande São Paulo você tem que consultar lá para entrega. Exatamente, mas pão de qualidade, pão, nossa, cara, é uma delicinha. Os pães, as esfirras, o hamburgão com cheddar, cara, pão doce, pão sem recheio, os caras fazem qualquer negócio, beleza? Tanto as redes sociais da Pão e Recheio quanto da Global Clean vão estar na descrição aí, é só vocês darem uma olhada, beleza? Beleza. Então vamos chamar ele? Ele? Quem? Raimundo Nonato! Caio Barbosa. E aí, Caioba? Como você tá, meu querido? E aí, gente, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz aí. Desde que o Diogo comentou comigo aí essa ideia do podcast, eu já falei pra ele, cara, me chama, nunca fiz parte de um podcast, quero ir lá falar umas groselhas. Fiquei muito feliz, acho super legal essa iniciativa aí, parabéns pra vocês dois aí por essa iniciativa. E vamos que vamos. É isso, vamos ver se ele vai continuar com os parabéns até o final, né? Que aí vamos ver, né? É aquilo, né? Concordando em discordar. Se necessário. Já é diria a isso. intro nova. Então, Caio. E aí, Caio? Quem é você? Quais são seus ideais? Tá falando aí, porque assim, até então, agora que a gente foi falando, a gente teve corintianos aqui, que é o seu caso também, acredito eu, certo? Então, Tá certo. a gente teve corintianos, até aí a gente tá concordando. Porém, a gente falou de vários assuntos que acabou ali, né, dando pra falar. Porém, você, né, vem numa outra vertente. Então, quem é você, Caio? Bom, meu nome é Caio, eu tenho 28 anos, nascido e criado aqui na cidade de São Paulo. Conheço o Diogo pessoalmente, né? A gente tem esse prazer aí de trabalhar junto. Delícia. Trabalhamos juntos já há 3 anos aí. Bom, como você falou, eu sou corintiano, moro aqui na região da Zona Norte, aqui de São Paulo. Cara, gosto de jogar videogame, gosto de tomar minha cervejinha, tô sofrendo agora na pandemia por não conseguir ir pra bar.
ter essas conversas no boteco, tomando uma cerveja, num copão um copão americano. É triste, né? Mas é o que tem pra hoje, estamos aí, estamos se cuidando por enquanto. E vamos concordar em discordar aqui, né? Vamos começar a falar das coisas que a gente concorda e discorda aí, que é pra isso que eu vim, né? E aí, então, Caio, você falando aí que é da região de São Paulo, já vamos começar com o tema, né? Cara, pra mim, eu vejo a gente numa sinuca de bico, né? Apesar que eu vim morar aqui em Santo André, ainda votando em São Paulo, eu tive que justificar, mas para o pessoal que, né, eu acho que com todas essas mudanças, né, deu segundo turno com Boulos e Erundina. Olha essa chapa, né? Para quem é a Erundina, né, não sei, tá ali só fazendo peso, né? O Boulos que veio de uma campanha presidencial e agora você também tem o Bruno Covas, né, que para mim é o chaveirinho do Dória lá e tal, né? Então, assim, para você tá o melhor cenário, né? O que você acha? Você tá na esperança? Era isso? Tipo, você foi votar aqui, ó. E como é que é, cara? Bom, acho que a primeira coisa que a gente discorda aí, né? Não sei exatamente a orientação política de todos aqui, mas eu tenho uma orientação política mais à esquerda. Sempre fui, Sempre fui, né? Desde que eu comecei a me reconhecer por gente, né? Tive muita influência de amigos e tudo mais. Mas eu me identifico mais à esquerda no espectro político e sim, com certeza eu fiquei muito feliz com essa chegada ao segundo turno aí do Boulos. Pô, começou uma campanha lá desacreditado, estava em quarto, quinto lugar lá e a campanha foi crescendo e deu no que deu, né? Tá aí no segundo turno e ameaçando aí um reinado infinito do PSDB, né? Aqui na nossa região. A prefeitura até variou bastante aí, né, ao longo dos últimos mandatos, mas o governo do estado é PSDB há 30 anos, né? Como você falou, eu acho que é uma oportunidade boa aí, independente se você é de direita ou de esquerda, é uma oportunidade de mudança, né, de governar de um jeito diferente. Aí, sem fazer juízo de valor, se vai ser bom, se vai ser ruim, mas é uma oportunidade boa aí de mudança. E tem... acho que uma das principais características é trazer a experiência da Luísa Erundina aí, né? Já foi prefeita de São Paulo, tem anos e anos aí na política. Então eu acho que, para mim, isso tá sendo ótimo. Tô aí com esperanças grandes. A eleição a gente tá gravando aqui numa quarta-feira, né? Antes do segundo turno, que vai ser no domingo. As pesquisas estão indicando aí que tem uma distância boa aí ainda entre os dois candidatos, mas que é possível virar até lá. Eu acredito. Tô firme e forte aí, não só... Eu achei só a última coisa, eu achei muito legal a quantidade de vereadores também que o PSOL conseguiu eleger, formar uma bancada aí expressiva, e as coligações que eles conseguiram fazer agora no segundo turno, poxa, vai gerar uma quantidade boa aí de vereadores na Câmara e, pô, vai ser bem importante aí para governabilidade aí, caso o Boulos seja eleito, né? Tá, assim, você falou de opção política e tal, então eu também sou puxado um pouco pra direita, mas não sei nem explicar com relação a isso, mas posso dizer que simpatizo, né, com as ideações, né, toda essa questão. Os ideais, né? Os ideais. Porém, tipo assim, não tô mais votando em São Paulo, né? Mas, cara, eu acho que é difícil, viu? Assim, de último caso, você teve ali a Joyce Hasselman lá que levou uns 100 mil votos, o cara lá do direito do consumidor lá. O Russomano. Não, pra mim, essa eleição em São Paulo foi a prova viva. Acho que se alguém tinha dúvida disso, isso caiu por terra, que assim, a pesquisa não funciona, velho. O Russomano tava disparado lá, tá ligado? O Boulos tava com o quê? Acho que ele não tava com 10. Tava? No comecinho era menos de 10, né? Menos de 10. E aí, de repente, você vê um segundo turno com o Boulos, tá ligado? E o Russomano não passou nem perto. O Arthur, o Mamãe Falei lá, ficou na frente do Russomano ainda. E não faz tá sentido ligado? nenhum, né, cara? Entendeu? Então, assim, quem ainda tinha dúvida que essa pesquisa funcionava, na realidade... Você vê que é uma pesquisa que, tipo assim, o cara chega lá e fala, tem esses dois aqui pra votar. E quem você vota? Pô, é por isso que os caras falam, né? Que quem geralmente sai na frente é o cara que tá na televisão ou o cara que já é o prefeito do rolê, entendeu?
Porque o Russomano tinha muito dessa. Pô, vou votar nesse cara, porque esse cara aqui é da televisão e tal. Eu acredito que uma coisa que ajudou muito o Boulos nesse segundo turno foi ele ter colado lá no Flow, por exemplo. Porque tem até o meme, né? Dessa questão do Boulos invadir as casas e tudo. E aí, lá no Flow, na entrevista, assim, eu discordo de muita coisa, inclusive que ele falou lá, até porque eu conheço amigos que já andaram junto com ele, né? E assim, eu sei que tem muita coisa que ele falou ali que não faz tanto sentido com a realidade de fato, segundo o que essas pessoas me dizem. Mas eu entendo que pra campanha dele, a forma como ele se expressou lá foi muito importante pra ele conseguir estar nesse segundo turno, velho. De verdade. E aí, Caio, mas você vê assim, quais são as propostas? Porque claro que assim, São Paulo, acho que muito desse movimento, né, nessa questão de pandemia, você teve algo que impulsionou bastante lá, o Black Lives Matter dos Estados Unidos, e aí juntou o pessoal da NBA naquela campanha de vote. Então, aí você tem lá o cenário político que ainda estão votando e etc. E você tem uma militância muito forte vindo com relação a ser participante, né? Então, 16 anos, você já pode votar. Aquela... E ele quer ser, vamos dizer assim, o jovem hoje quer ser mais livre, enfim, colocar algumas coisas e simpatiza bastante com essa questão. Mas o que vê de proposta? Porque o Bruno Covas, eu vejo assim, né? Não concordo também, enfim, votaram lá lá atrás, né? Eu cheguei a votar no Dória, mas aí ele saiu, foi para governador. Para mim, tá fazendo um péssimo governo nessa luta, né? Até com o governo federal, e São Paulo tem bastante problema. Talvez tenha ganhado mais espaço ainda, mas eu acho difícil, tá? Ao meu ver, ainda o Boulos conseguir ganhar, né? Porque eu acho que os votos dos outros que foram para outros candidatos, esses mesmos estão apoiando no caso lá, o Bruno Covas, né? Mas quais serão, assim, as propostas? Porque eu também quero saber o que chama. Porque para nós é assim, né? A gente fica um pouco na bolha. É o Boulos que invade casa, é o Boulos que tá com a esquerda, e a esquerda você já vai ver outras figuras e etc. Mas de proposta mesmo, não só, acho que na parte cultural e etc. Mas pensando que eu acho que é o maior PIB do Brasil, né? Tá em São Paulo. Então, o que ele vem com que proposta? O que ele pode mudar assim? Que faz ter essa esperança? Acho que assim, primeiro vou tentar orientar bem aqui o pensamento. Em relação às pesquisas aí que o Felipe comentou, de fato, as pesquisas lá no começo, né, das eleições, elas acabaram não retratando nem perto o resultado do primeiro turno, né? Os votos, eles foram muito diferentes das primeiras pesquisas. Mas conforme foi passando o tempo, né, conforme foram saindo as outras pesquisas, o resultado ficou bem próximo, inclusive. O Boca de Urna, cara, acertou bem perto, assim, acho que errou por 3, 4 pontos percentuais ali, a quantidade de votos do Boulos, e aí se distribuiu um pouco entre os outros candidatos. Mas acho que assim, eu ainda eu acredito que essas pesquisas de intenção, elas refletem sim a realidade. Se você olhar as últimas, elas são próximas do resultado mesmo da eleição. Em relação a propostas aí, né, e o cenário de São Paulo, assim, é complicado, né? O Boulos, como você disse, ele tem um apoio muito grande ali do público mais jovem, né? Esse é o grande público ali, a grande galera que votou no Boulos é o pessoal um pouco mais jovem. Claro que esse público ele é sempre atraído por ideias mais progressistas, né? Por ideais de mudança. Isso é comum em várias sociedades. E acho que o sentido da mudança mesmo, poxa, a gente vive, e aí é uma opinião minha, né? A gente tem um cenário aqui que muitas vezes o pobre não é colocado no centro. Eu acho que a principal proposta de mudança aí, e que faz brilhar os olhos, é que é uma candidatura de esquerda, é uma candidatura de o líder da chapa, né, o Boulos, ele é um cara da militância, ele é do movimento do Sem Teto aí, desde sempre, é um líder desse movimento, é um cara que militou a vida inteira.
ele não é político, né? Então essa galera esse movimento todo antipolítico, tradicional e tal, talvez isso seja um fator também que atraiu bastante público para ele. Mas acho que o principal é isso mesmo, é governar para o pobre, sabe? Colocar a periferia de volta no centro. Fazer obras de infraestrutura, fazer o tal do orçamento participativo, que é trazer mesmo a galera dos distritos para discutir o orçamento da cidade, não deixar isso só na mão dos vereadores e dos subprefeitos, que muitas vezes são indicados pelos vereadores. Acho que assim, a gente pode passar no detalhe aqui o plano de governo dele, mas eu acho que a proposta, de forma geral, que é um ideal mais de esquerda, né? Ter um governo mais social. Legal. Eu acho até engraçado que eu estava assistindo os debates aqui com a minha namorada, né, com a Fê, e às vezes a gente ouviu umas falas do Mamãe Chorei? Não. O Mamãe Chorei é outra figura, né? Não, umas falas mesmo do Bruno Covas, e aí você pensa e fala, poxa, mas esse cara é de direita, ele tá falando coisa que um candidato de esquerda falaria, sabe? Eu acho que em muitos casos esse cenário, esse espectro político, ele se mescla um pouco, né? Não é porque o cara é de direita que ele só vai ter propostas liberais e que dane-se o lado social e tal. Mas ao mesmo tempo dá para perceber na fala do Boulos que, cara, ele é um cara bem à esquerda mesmo. Não é um revolucionário, ele não vai chegar botando fogo nas empresas, né? Não é assim. Mas ele tem sim um posicionamento bem mais à esquerda e dá para perceber isso na fala dele, né? Sempre batendo nas questões sociais. Ele bate bastante em creche, em educação, principalmente para a população mais pobre, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é nesse sentido que eu, que sou de esquerda, vejo uma possibilidade de mudança na forma de governar São Paulo. Entendi. Acho que faz bastante sentido. Aí quando você fala que o Bruno Covas, nesses debates, ele parecia uma pessoa de esquerda, eu acho que faz sentido pela oposição que está fazendo contra o governo atual, né? Falando do governo federal em si. E aí falam sobre a esquerda caviar, né? Que aí é o teatro das tesouras. Então tem o teatro das tesouras, é tipo assim... O famoso socialista de iPhone? É o socialista de iPhone, é aquela pessoa que... como posso dizer? Eles têm os mesmos ideais, mas eles têm que... como que é a palavra? Ele tem que satisfazer o outro lado também, mas o ideal no final é o mesmo, né? Então tem muito dessa política. Eu acredito assim, se o Boulos ganhar, pode ser, né? Então vai trazer, mas vai ter o grande desafio que é o que você vai fazer com esse dinheiro, porque que nem você não pode parar as empresas, você não pode parar tudo isso também, mas de uma forma que você traga o social. E eu concordo nessa parte quando você fala de trazer essa galera mesmo, sabe? Então, a gente vê um cenário gigantesco, aí eu não sei, assim, do que ponto, né, que o Fê e vocês olham, mas, cara, uma coisa que a gente sempre fala, a mídia vende e quer vender que, por exemplo, a pessoa que mora numa comunidade, numa periferia, né, ali, ele é um pobre coitado, sabe? Ele não tem esperança na vida. Mas, na verdade, nem todo mundo que tá lá é assim, cara. Os caras têm esperança, os caras têm um puta potencial. E eu acho que, dá voz nisso, mas de uma forma não usar, que aí é onde eu discordo, de usar como uma minoria e falando assim, ó, se não for o Estado, você não vai conseguir, entendeu? Então, pra mim, assim, ótimo. Também concordo com essas pautas, porque você tem que trazer essas pessoas. E, assim, luto por isso. Porém... de que forma? Para você se promover usando como minoria para ser, por exemplo, para a política, ou de fato você trazendo algo real? Que assim, ó, você é capaz, mas não do Estado. Menos estados, mas eu abro o caminho, aí você faz o seu jogo, sabe? Então assim, ó, você não vai entrar numa faculdade se não for eu que vou fazer, o eu entende-se o Estado. Você não consegue uma melhor oportunidade se não for eu o Estado que fizer. Porque se a gente depender do Estado... cara, a gente tá ferrado. Porém, todo o recurso que é o imposto que eu tô dando, tal, você administra isso de uma forma que seja para todos, né? Então, eu entendo que você
você dá as mesmas oportunidades que hoje, de fato, e é uma realidade, a gente acaba vendo mais próximo, porque a gente acaba tendo uma visão, né? Daqui de São Paulo, a gente não, eu cresci, né, numa comunidade, mas, pô, meus pais lutaram bastante, aí eu fui saindo, agora eu tenho até um bom emprego e etc. Então, eu não estou mais diretamente, mas a galera que vive assim, cresce sem pai, que é essa realidade e etc., cara, o que a gente batalhou uma vez, eles têm que batalhar 3, né? E olhe lá, ainda se consegue. Mas o meu, assim, só o ponto que eu discordo é tipo assim, beleza. Não tem o Messias, né? Que a gente acaba brincando, não vai ser o salvador da pátria, mas também não vai ser um Boulos, que eu acredito que, pô, dependendo, ó, o Boulos vai estar lá e vai fazer. Mas eu acho que o grande desafio você quer fazer pela comunidade, então mostra e dê total autonomia e tirando essa parte do Estado. Então é uma coisa que eu vejo assim. Não, você tá doido. O Mito aí, ó, vai tá na Europa agora, você não sabia? A gente tá vivendo na Europa agora. Ah, tá ok. A gente tá aqui, ó, agora daqui pra frente é só pra trás, você não sabia? E aí você vê que esse é o grande desafio, cara, assim, porque da comunidade, como você vê a galera, não sei do que você conversa, né, nos outros círculos de amizade, ou enfim, dessa galera mais assim, porque acaba tendo mais contato, que são dos mesmos ideais, a gente troca bastante ideia, mas qual a visão com vocês com relação a isso? Vocês acham que tem bastante dependência ainda do Estado? Vocês enxergam dessa forma? Como você disse, essa última fala aí, a gente vive em bolhas, né? Pô, eu cresci numa família de classe média, né? Eu tenho consciência disso, eu tenho consciência que eu tenho muitos privilégios. Minha família nunca passou dificuldade, cresci com meu pai e com a minha mãe e tal, e eu sei que essa não é a realidade de muita gente aqui no Brasil, né? No mundo inteiro. E aí, como você falou, a gente cresce em bolhas, né? Eu tenho muitos amigos por eu ser de esquerda, né? Tenho muitos amigos de esquerda, a gente fica meio fechado nessas bolinhas, essas bolhonas, né? Pô, rede social é uma desgraça, né? Você só tem contato com as pessoas que pensam igual a você, então é muito complicado, às vezes você vê o outro lado, né? Acho que as pessoas estão perdendo cada vez mais essa habilidade, né? De conseguir discutir com quem pensa diferente. E acho que é complicado, mas em relação a isso que você falou da ajuda do Estado e de você ter um Estado presente ali, um Estado inflado que muitas vezes tem que suprir necessidades e tal, você mesmo disse, né? Quem é pobre, quem nasceu pobre, vai ter que ralar 3 vezes mais do que quem nasceu classe média, quem nasceu com grana. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Eu acho que é mais ou menos nessa linha o motivo pelo qual você tem que ter um Estado atuante em vários pontos sociais, em várias questões sociais, né? Se a sociedade falhou em dar condições iguais para todo mundo poder batalhar, o Estado tem que fazer alguma coisa para pelo menos dar a mesma chance para todo mundo poder batalhar, certo? É fácil você falar que, a oportunidade, emprego tem aí, se você quiser, você batalha. Eu tô aqui, eu moro a 2 minutos do metrô, eu demoro meia hora para chegar no meu trabalho. Quem mora na periferia, 2 horas em condução, essa pessoa vai trampar o dia inteiro, às vezes tem que estudar de noite, vai chegar em casa, vai empreender, vai fazer um negócio diferente, vai complementar uma renda como? Entende? É muito mais complicado. E aí eu acho que é nesse sentido que as políticas sociais têm que existir, sim, para dar essas condições iguais para todo mundo. Seja um complemento de renda, seja um subsídio para estudo, questões de saúde, né? Uma creche, um hospital próximo. Eu acho que nessas questões o Estado tem que estar atuante, sim. Esse negócio de diminuir o Estado e tal é complicado, é uma conversa complicada, né? Eu entendo a motivação, né, de você ter um Estado menos inflado. A gente vê estatais ineficientes aí, é de conhecimento de todo mundo, né, que o serviço público nem sempre é muito bom, mas ao mesmo tempo você substituir isso por uma iniciativa privada e você deixar isso na mão da iniciativa privada nem sempre é uma boa ideia. Eu entendo sim que tem nichos, né, que a iniciativa privada pode substituir a ação do Estado, mas no caso geral, principalmente para os serviços básicos, cara, isso é complicado. Educação, saúde, segurança,
são coisas que tem que estar na mão do Estado, sim. Você precisa deixar isso na mão do Estado. Não adianta querer colocar isso na mão da iniciativa privada, porque esse papo de que o mercado se regula dá merda. A gente tem exemplos na história aí. Se você pegar qualquer livro de história, você vai ver que isso é problemático, deixar tudo na mão da iniciativa privada. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que tem que ter algum tipo de reforma administrativa, sim. E, você precisa, sim, de reformar o funcionalismo público. Tem falhas em diversos setores. Isso é uma coisa que eu concordo. E só voltando ao ponto inicial, eu não acho que o Boulos é um salvador da pátria, sabe? Que vai ser tudo diferente com ele e tudo mais. Mas eu tenho a visão de que, fazer um governo mais social é muito importante. Eu parto do pressuposto do mesmo de quando foi pra eleger, no caso da eleição de 2018 com o Bolsonaro. Um lado já fez muita merda. Então vamos deixar o outro lado entrar pra fazer um pouquinho de merda também, tá ligado? Eu acho que, seria bacana, vamos dizer assim, a aventura. A gente já tá precisando de tanta, né, sei lá, precisando não, nós estamos passando tanta aventura nesse 2020, né? O que seria, depois de tanto tempo, né, em São Paulo, com essa dinastia, né, vamos dizer assim, não, porque a democracia vai mudando, mas um único partido governando é São Paulo, né? Assim, eu também acredito que não, do vários pontos aí que você colocou, né? Não tem salvador da pátria. Alguns pontos são essenciais, de fato, mas acaba que, no final, toda a mensagem é do tipo, se não for o Estado, você não consegue. A exemplo aqui do que o Bolsonaro acabou fazendo no seu governo agora. Então, todo mundo em pandemia, o que fizeram? O auxílio emergencial. Então, beleza. O Paulo Guedes fez lá, tudo com o seu grupo lá, fez, beleza. E aí eles venderam isso. E, de fato, cara, isso ajudou muita gente a não passar fome. Isso é um fato. Beleza. Agora, não tem mais dinheiro, então vamos diminuir. Ficou para 300. Só que a mensagem que ainda eles acabam, e assim eu discordo totalmente, é que eles estão passando que o governo Bolsonaro está fazendo isso. Mas para mim o governo Bolsonaro só está executando o dinheiro que você já pagou de imposto. Então a mensagem devia ser outra. Tipo assim, o dinheiro é seu, você não tem dinheiro do Estado, tem o seu dinheiro que tá lá, porque você pagou de imposto e eles estão administrando. Margaret Thatcher já falava isso, né? A Dama de Ferro, que foi a primeira-ministra lá da Inglaterra e etc. Ela tem essa frase, né? Que não existe o dinheiro do Estado, é o seu dinheiro. Então, é nisso. E é um governo de direita e tá fazendo todo um slogan que pode usar isso para uma próxima candidatura e etc. Tá errado. A mensagem deveria ser, tá aqui o seu dinheiro, não podemos fazer pedalada fiscal, mesmo estando em estado de em pandemia que possibilitasse, a gente tem o dinheiro e é isso. Então, para quem puder, a gente vai dar esse recurso e etc. Mas eles sempre acabam passando essa mensagem. Então, beleza, Desculpa. A comunidade tá aí. Mas eu acho que, seria até bacana, né? Ver como o Felipe falou, né? De um lado você já teve 12 anos de PT que fez merda e agora você tem mais aí 2 anos e não deu tempo ainda de fazer tanta merda. É basicamente isso. Como é que você é São Paulo? É que é uma pegada que, tipo assim... Manja quando você era menor... E aí você tirava, sei lá, A na prova e chegava pra sua mãe e pro seu pai e falava, tirei A. Minha mãe, pelo menos, falava, mas você não fez mais que sua obrigação, tá ligado? Mas acho que ela nunca falou isso, hein, Fê? Não, pra mim não, porque eu nunca tirei A. Então, a questão do governo é exatamente isso, tá ligado? Os caras estão querendo vender de que, não, o governo Bolsonaro fez, não, porque o Paulo Guedes... Mas beleza, meu irmão, é o meu dinheiro. É mais do que obrigação. Eu vejo uma parte de maluco falando, não, esse negócio de renda básica é idiotice, porque aí eu vou pagar pra sustentar vagabundo. Com R$600? Vagabundo e viciado não sabe quanto que é um aluguel, não? O aluguel aí deve ser uns... eu não pago aluguel, mas o Ariel, beijo Ariel, vai estar com a gente aqui também. Ariel é gente boa demais. O aluguel dele é 800 pau em uma casa de 2 cômodos. Você tá entendendo? Então, 600 conto pra quem? Quem que se sustenta com 600 conto? É isso? Não faz sentido, tá ligado? O próprio nome já diz, é renda básica, tá ligado? É pra você ter é pra você não passar fome, pelo menos, entendeu?
Mas isso não sustenta ninguém, não. 600 conto sustenta quem? Tá doido? E aí entra um ponto, Caio, no que você acredita com relação, assim, beleza, de um lado aqui a gente já discutiu sobre bolos e covas e etc de São Paulo, falando aqui do governo, essa atitude, mas como você falou aí da bolha, né, que acaba sendo de todo mundo tá na sua bolha, né, a gente fala bastante disso, mas no que você acredita? Ainda dá para a sociedade em si se reorganizar pra começar lá? Porque, tipo, tudo que tá lá em cima tá no poder já, velho. Tudo sujo, não tem um, tá? Não tem um mesmo, né? Não tem nenhum messias, né? Vamos dizer assim. Mas como sociedade? A gente acaba sendo massa de manobra ou ainda tem uma saída de diálogo e tentar reverter essa situação sem depender deles? Cara, a gente infelizmente tem um messias, tá? Infelizmente a gente tem esse cara aí lá. Olha, sinceramente, eu acho que a nossa sociedade já deu errado há muito tempo atrás. Na minha opinião, eu falo isso, é meio pessimista, eu sei. Eu nem gosto tanto de falar isso, porque soa muito pessimista e aí, pô, isso às vezes afeta as pessoas de uma forma negativa e tal. Eu tento manter isso meio mais pra mim, assim, mas você tocou bem nesse assunto aí, então... eu acho que a gente falhou em todos os sentidos, assim, a forma como a gente organiza a nossa sociedade é falha. Eu não acredito que exista uma solução, eu não acredito que no modelo que a gente tem hoje, político, econômico, é possível de resolver os principais problemas que a gente tem hoje. Miséria, gente passando fome, violência, eu não acho que seja possível a gente resolver com o que a gente tem hoje. Teria que ter uma mudança muito grande aí, de alguma forma, que a gente organiza a sociedade globalmente falando, tá? Mas, enquanto isso não vem, a gente tem que tentar da melhor forma possível, né? A gente tem que olhar para os mais pobres. A gente tem que olhar, como você falou, pô, R$600 não dá para pagar um aluguel, cara. Não dá para botar comida na mesa um mês. É bizarro, assim, a gente que vive num grande centro, a gente sabe o custo de vida que é aqui. Pô, pra você morar na periferia, cara, numa casinha pequena, você paga um aluguel absurdo. Quase R$1.000 para você morar numa casa pequena. Não é um auxílio de R$600, não é um Bolsa Família de R$200 que vai sustentar, que vai fazer com que essa pessoa não trabalhe e viva de auxílio do governo. Não é isso. Mas assim, voltando para a pergunta, eu vejo a gente falhando. E eu vejo o que a gente tem hoje como um resultado disso, um resultado dessa falha. Um governo de esquerda que ficou anos e anos no poder falhou. Pode ter tido vários benefícios aí. Eu vi... Pô, o Brasil cresceu muito durante o governo do PT, durante os dois governos do Lula. Você pode criticar o quanto for, e eu também tenho críticas, com certeza. Mas o Brasil cresceu, isso é fato. E aí a gente entrou num movimento meio retrógrado, né? Eu posso colocar assim, conservador, uma onda conservadora. Não retrógrado, né? Que isso aí pode ser meio pode ser meio pejorativo, mas é uma onda conservadora, e é o que a gente está vivendo agora. Vamos ver aí quanto tempo que o Bolsonaro se sustenta. A popularidade dele já deu uma balada aí, porque o auxílio vai ser cortado. Não tem dinheiro, cara. É o que você falou, não tem dinheiro para manter isso daí. Tem teto de gasto e tal. Vamos ver quanto tempo a popularidade dele aguenta. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Tá. E ainda nessa linha, por exemplo, pô, no ponto que quero chegar, você faz um comentário, né, que, pô, eu não acho pejorativo, mas retrógrado porque da sua visão, acho que tem bastante questões, podemos dizer assim, sociais, e aí vem aquele extremismo, né? Todo extremo, pra mim, não faz sentido, né? Então, é difícil você encontrar um equilíbrio. E, geralmente, quando você tá numa situação, por exemplo, que você acaba se abalando ou se decepcionando, o mais normal é você ir pro outro extremo. E acredito que foi o que aconteceu com o Brasil. Então, você tá num extremo, né? Onde você tinha ali Lula e Dilma. E aí, pelas cagadas e não só os escândalos mesmo que apareceram, você deu precedente e aí alguém ganhou voz. E essa quem ganhou voz, que a gente pode falar que foi até a Maria do Rosário, né? Que foi ela, né? Que foi... Mas o que é isso? Exato. Então, brincam que lá em 2003 foi ela que, desse meme que, né, tomou toda
essas proporções, né? E aí alguém ganhou voz e foi indo. Então, o que nós estamos vendo aqui agora é totalmente outro extremo. E onde eu acho que foi o errado, que talvez é esse equilíbrio que a gente não acha e deve ser um desafio para qualquer nação. Quando você governou ali na questão da esquerda, teve um rombo mesmo, né? E hoje você está vendo os resultados até da questão do Banco Central, tanto de dinheiro que saiu para outras empresas, enfim, essa questão do petrolão também, e etc. Mas você não vê no governo, se você olhar dos ministros, né? Alguém que tivesse pelo menos uma ideia diferente. Então, se é a economia, você tem alguém mais de direita, que pensa num livre mercado, etc. Mas se você pega ali já no Ministério da Cultura, alguma coisa social, pô, você vai olhar para a esquerda, você tem muito mais esse lado social para olhar. Então, quem hoje no governo, né, do Bolsonaro, por exemplo, você tem muito outro extremo. E os apoiadores, que muitos estão chamando aí de bolsominion, que não consegue olhar e fazer uma crítica, né, que é diferente, também estão presos na bolha fazendo a mesma coisa lá atrás, com as pessoas cegas. Então você tem que enxergar os erros e tentar abrir a porta para isso, mas não é o que acontece. Então, é assim, você não está de acordo com o meu governo, então eu estou no extremo, eu não consigo achar ali um equilíbrio. E aí eu acho que o grande desafio eu acho que é o emaranhado ali, que é a democracia. A gente tem que não é o problema, mas o emaranhado tá nos 3 poderes, né? Você tem o legislativo, o judiciário e o executivo. Você tem aqui uma proposta, mas e aí? Tem que levar para votação. Aí já na promessa de candidatura, quando fez promessa de governo, foi não negociar e agora vai. Então, pô... E aí onde que a gente perde? Por quê? Tá na bolha. Beleza, Bolsonaro, não, beleza, era o Lula, e agora o Lula foi solto aí foi o Moro e tudo, agora bolos e tal. Cara, e a gente tá perdendo a oportunidade, sabe do quê? Da gente ter um bate-papo da hora aqui no Concordando em Discordar, que você que vem aqui que discorda, você pode vir, e aprender um com o outro. Tudo bem, é sua opinião, a gente vai aprender aqui como sociedade. E como que a gente se arruma? O porquê que o Caio pensa dessa forma, o porquê que o Diogo Felipe pensa dessa forma, e o porquê que o ciclano lá do outro lado pensa do outro jeito, né? A tal da cosmovisão. E a gente tenta se arrumar, porque o que não dá é o seguinte, não tem diálogo, né? Não tem diálogo. E aí a gente tá copiando o que tá lá em cima e qualquer pauta que surge, a gente tá dentro da nossa bolha e tudo que a gente vê confirma aquilo que a gente tá discordando e só vai aumentando. E o resultado que isso gera, os caras nos poderes continuam usando de massa de manobra da minoria e a gente aqui brigando e não conseguindo viver como sociedade. Eu vejo assim. Não, mas é isso mesmo. É que a questão maior pra mim é essa galera que tenta... Que é como a gente falou no podcast com o Renan. É a galera que tenta provar um ponto, tá ligado? Você pega o que aconteceu... O que aconteceu foi na sexta? O que aconteceu com o rapaz morreu lá? Foi, na sexta. Bateram nele até matar. E assim, totalmente errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. A agressão foi totalmente... Não cabe. Não cabe. Independente de qualquer coisa. Não cabe a agressão, tá ligado? Só que assim... Eu vejo uma galera, e geralmente é mais essa galera, desculpe o palavreado, caso ofenda alguém, mas essa galera da lacração, entendeu? Querendo provar um ponto de que, pô, o que o maluco fazia? O maluco batia na mulher dele, por exemplo, porque como foi puxado aí na ficha dele, ele tinha várias coisas com relação à agressão. Aí, ao invés da galera falar a real, falou, não, ele era um pai não sei o quê, ele era um homem não sei o quê, ele era um marido errático. Marido errático não, mano. Ele sentava a mão na mulher dele, tá ligado? Cabe a agressão? Não cabe agressão. Não cabe agressão, não cabe amor, não cabe nada, tá ligado? Mas vamos jogar limpo. Vamos todo mundo jogar limpo. Falou, ó, bateram no cara. É certo bater no cara? Não. É certo matar o cara? Não. Ele batia na mulher dele? Batia. Beleza. Não é porque eu vou falar... Não é porque eu vou chegar e falar, pô... Aquele cara bate na mulher dele. Ele tem que morrer.
Eu não penso dessa forma. Eu acredito que ele tem que pagar pelo que ele fez. E a justiça tá aí pra isso, tá ligado? Só que essa questão de querer provar um ponto faz com que tanto um lado quanto o outro queiram distorcer informações pra usar o resto do povo, principalmente a galera que tem menos informação, como massa de manobra pra alguma coisa. E aí você não vê gente que se informa sobre um assunto, você vê gente que repete o que outras pessoas falaram, tá ligado? E isso que é... eu acho que eu me exaltei um pouco. E assim, desse ponto que o Fê tá falando, eu acho que do provar o ponto mais uma vez, a gente sempre vai voltar nesse ponto, que é a bolha. Então, eu acho que o assunto foi o quê? Foi o racismo. Ele é real, ele acontece e ele é verdadeiro no Brasil. Então, isso de fato existe. Então, esse é o ponto. Então, beleza. O que aconteceu? Isso. Então, vamos jogar e vamos provar esse ponto, né? Aí até comentamos, né, o seguinte: a direita, cara, ou os que dizem ser de direita lá, mas os que apoiam lá, o que eles vão fazer? Vão pegar, vão estar na bolha e vão falar, tá vendo? O desgraçado batia na mulher, tinha mais que morrer mesmo. Aí do outro lado você vê... E tá tudo errado também. Aí do outro lado você vê o seguinte, olha, é o racismo, era porque o cara era negro, e aí, mas isso foi antes de descobrir. Aí quando descobriu, colocaram que ele era um pai presente, um filho presente, mas um marido errático. É esse daí, porque agora eu já quis provar meu ponto, mas, cara, e aí aonde que está a galera que aí eu acho assim que é o feminismo mesmo raiz, do sentido, cadê? Então não é mais Lei Maria da Penha, não existe, é o marido errático. Como assim, cara? Você tem tudo isso, mas também não justifica. A questão a gente não consegue ver o contexto, né? E aí sabe o que acontece? Vai vir a pessoa que tem total propriedade, que sofreu racismo e foi real, ela vai vir a público falar, a galera vai falar, olha lá, tá vendo? Mas também fez tal coisa. Aí o assunto acaba sendo banalizado e a gente perde oportunidade, porque a todo momento a gente quer provar um ponto. E pra você, Caio, como que você enxergou isso? Você concorda até que parte? Acho que esse negócio, esse termo, né, marido errático é o que cagou tudo, né, velho? É tipo, esse termo marido errático é tipo estupro culposo. Exato, velho. É isso. É outra fita, tudo errado nessa história também, né? Assim, de fato, pô, você lançar uma dessa é um eufemismo desgraçado, né? Pô, se o cara bate na mulher, não é um marido errático, ele é um agressor, ele é um homem agressor, é um cara que bate em mulher, e ponto final. Mas a questão é o seguinte, isso não tem nada a ver com a história. O que aconteceu foi, o cara apanhou até morrer, foi sufocado lá, tinha 13 testemunhas, um monte de gente olhando e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Nossa, e foi isso que eu fiquei mais puto. Tá ligado? A galera sabe pegar um celular e gravar pra ir lá, a desgraça. gravar a desgraça acontecendo, mas ninguém tem a moral de chegar lá e fazer alguma coisa. Não, e você viu que o cara que tava gravando, a mulher ainda chegou nele e falou: ó, você para de gravar, eu vou te queimar na empresa, hein? Mano, eu falei, mano... Bizarro, né? Foi a mesma fita com o George Floyd, cara. Tinha um monte de gente olhando, tinha gente gravando. O cara tava lá com uma perna no pescoço, pedindo socorro, falando que tava sem ar. E, tipo, eu entendo, né? Até certo ponto, uma pessoa que tá do outro de fora, ela tá olhando e, pô, é uma figura de autoridade ali. No caso do George Floyd, era um policial. Você não vai chegar policial e falar, tira o pé daí, caralho. Você é louco? Vai matar o maluco e tal. Você fica intimidado, né? E acho que nesse caso do Carrefour aí foi alguma coisa parecida. Não era um policial, mas era um segurança de uma empresa privada. Acho que rolou uma certa... né, as pessoas ficam intimidadas. Eu gosto de pensar que eu, numa situação dessa, tomaria uma atitude mais drástica, né? Mas eu não sei, eu nunca passei por isso. Não sei se eu chegaria lá e sairia empurrando o cara e para de fazer isso e tal. Não sei o que aconteceria. Mas acho que o ponto é um cara que, aparentemente, sem nenhum motivo plausível, foi agredido. E morreu, né? Foi espancado até a morte, foi sufocado ali e morreu. Então, assim, como você disse, não tem nada que justifique esse comportamento, não tem absolutamente nada que justifique isso. E se trazerem essas questões do passado do cara, se o cara batia em mulher ou não, assim, é errado, óbvio que é errado, mas isso não importa pra história. O que acontece foi um cara negro que foi agredido por seguranças. E morreu.
assim, eu entendo trazerem a pauta do racismo, porque isso é uma situação recorrente, sabe? São pessoas que são alvo da segurança, seja pública ou seja privada. Quantos casos de negros morrendo por causa de ação da polícia a gente não escuta? É um negócio muito recorrente e proporcionalmente muito maior do que acontece com pessoas brancas. Tem estudos aí que mostram que a violência policial é maior contra pessoas negras. Assim, eu não sei se esse caso é um caso de racismo, eu não sei o que aconteceu ali, não sei o que foi dito, não sei se houve injúria racial, não sei. Mas o fato o cara era negro e mataram ele, saca? Nos tempos que a gente está vivendo, infelizmente, a cor da pele importa nessas situações, né? Eu não gostaria que fosse assim, claro que não, mas é o que acontece. E é gente negra que tá morrendo, sabe? Isso que é foda. Sim, e aí é complicado como que vai resolver, porque a galera... E, pô, a gente... Eu segui não, né? Eu vi no Insta algumas coisas da própria galera, né? Que tem voz e que defende, tem algumas pautas falando sobre o racismo. E a exemplo disso, quando foi lá do Black Lives Matter e a galera começou a subir hashtag, aí a galera começou a postar no feed e no history só uma página preta, né, falando ali que tá condizendo, e aí essa galera falando, isso daí não significa nada. Porque quando eu vou em tal coisa, você não me dá oportunidade, você só tá falando e tal. E aí, qual que tá a sensação? Eu vou lutar com o racismo. Como? Vou compartilhar aqui uma hashtag. Cara, mas na real, o que de fato você tá fazendo, sabe? Você quer... O que você vê, assim? É que eu vejo... Como é que eu posso explicar isso? É que eu vejo assim... Igual você falou, né? Mas a galera que quer acabar com isso e tal... Mas... Eu vejo como uma guerra, por exemplo, tá ligado? Quem que fomenta a guerra? São as empresas que vendem arma, que vendem munição. Porque o dia que a guerra acabar, esses malucos vão viver do quê? Foi o que a gente falou, né? Entendeu? Se eles não tiverem no que atirar, se eles não tiverem pra quem vender, entendeu? Então, eu vejo essa questão do racismo, do feminismo. Muitas vezes eu não vejo uma galera de fato... Obviamente, tem pessoas fazendo isso, mas assim, as pessoas que deveriam fazer, que teriam, teoricamente, um poder maior pra fazer, eu não vejo elas querendo resolver. Eu vejo elas fomentando mais o assunto pra que isso cresça, gere mais discussão e a população fique cada vez mais polarizada, tá ligado? A gente fique cada vez mais em grupos diferentes, entendeu? Porque assim, se resolver um exemplo. Se resolver como que a menina que vai lutar pelo feminismo vai chegar lá e vai falar, eu tô aqui me candidatando pra lutar contra o feminismo, se o feminismo não existir mais. Se de fato o bagulho for totalmente igual como deveria ser. Entendeu? Eu não sei se ficou muito confuso. Não, eu acho que eu entendi. Você diz, uma pessoa que é conhecida por defender bandeiras... tipo racismo, tipo, né, ser contra o machismo, uma pessoa feminista e tal, se você não tiver casos desses acontecendo, essa pessoa vai fazer o quê? Tipo isso. Né? Mas assim, eu acho que é um pouco mais complicado do que isso, cara. Porque com certeza. O racismo, o machismo, a LGBT e demais siglas fobia matam gente, cara. Quem tá defendendo pautas antirracistas, quem tá defendendo pautas feministas, a galera do movimento LGBT tá defendendo o direito de viver, cara, sabe? Muitas vezes tá defendendo o direito de viver porque racismo, machismo e homofobia matam gente. Eu não sei se dá pra colocar dessa forma que, eu quero que esse assunto cresça só pra eu ficar mais popular e tal, pra eu aumentar minha base de eleitores ou de seguidores, que seja. Porque, tem gente morrendo, sabe? Claro, tem gente que acaba tirando proveito disso, eu não tenho dúvidas.
que quer fazer uso só para ficar mais popular e tudo mais, mas no fim do dia, um movimento desse tipo sério tá preocupado com a vida das pessoas, sabe? Porque tem gente morrendo. George Floyd, o cara lá do Carrefour, que eu esqueci o nome, 1000 perdões. O caso da menina que foi estuprada lá na balada e, o tal do estupro culposo, isso aí foi ridículo, sabe? Tem gente morrendo, tem gente sofrendo violência. Disso concordo com você, Caio, mas você falou dessa menina, assim, não vou dizer com toda certeza, mas pelo que eu li um pouco de uma matéria que aí, acho que o vídeo, né, que foi o The Intercept que soltou a matéria, que foi a que bombou, falando sobre o estupro culposo. Depois eles se retrataram falando que não tinha esse termo na questão. E aí focaram no vídeo onde o advogado lá foi escroto com a mulher também e o juiz. Mas só que eu acho que foi 3 horas de julgamento, foi um negócio assim. E que no vídeo tem bastante conteúdo que ela não consegue provar o ponto. Aí até teve bastante casos disso. E aí depois saiu algumas matérias de que, de fato a mulher tava inventando história, tá? Então isso eu tenho que confirmar, mas que era nesse sentido. E teve muita mulher comentando depois nesses posts o seguinte, o caso sério que aconteceu, que eu conheci, aconteceu comigo, acaba as mulheres se retraindo pra falar de fato porque não vão acreditar, porque usaram desse caso. E aí é o ponto de eu tenho que provar um ponto, né? O ponto de eu ter que provar um ponto, acabou usando esse caso, e aí esse caso, o que o outro lado vai usar, tá vendo? Não foi nada, então toda mulher que vier na mídia falar ou algo do tipo não toma proporção, né? E aí eu acho que é nesses casos assim que é importante, assim, tem a questão do estupro, né? E isso é inegociável, né? Você não tem como comentar, porém a galera quer provar um ponto de qualquer forma, sem analisar todos os fatos e etc, né? Enfim, aí eu acho que é bem complicado, foi a forma que você falou, né? Tem, com certeza, mas uma galera que não tem uma voz, né? Mas ela tá sempre procurando alguém que represente. E às vezes essa pessoa que tá representando não tá nem de fato aí com essas causas, entende? É muito difícil a gente ver hoje. E por essas e outras que talvez tenha essa percepção do outro lado de tipo, o cara só tá aí pra se promover e não de fato pra defender, né? Então não sei até que ponto você vê um equilíbrio nisso. Não sei, eu sou meio... Acho que eu sou mais radical nesse ponto aí. Eu acho que a gente tem que ouvir. Cara, eu acho que se alguém levanta a mão e fala assim, sofri racismo, sofri algum tipo de fobia por causa da minha orientação sexual. Alguém foi machista comigo, fui estuprada, o mínimo que a gente tem que fazer é, vamos ouvir. Sim. Sabe? Essa pessoa pode estar falando a verdade. Na maioria dos casos, a pessoa está falando a verdade e muitas vezes a pessoa não tem a coragem de chegar e falar, sabe? Uhum. Então você não pode de nenhuma forma impedir que essa pessoa fale. E agir que nem o juiz e o promotor lá naquele caso dessa menina, aquilo lá... Exatamente. Você pode discordar de várias coisas que aconteceram no processo e ter prova disso, prova daquilo, mas, a forma como aquela mulher foi tratada naquele julgamento, cara, isso é inaceitável. Inaceitável, não pode acontecer. Isso sim inibe outras pessoas que sofrem violências de falar, sabe? E eu acho que tem que falar sim, eu acho que isso tem que ser exposto. A única forma da gente tomar conhecimento e resolver um problema desse tipo é se as pessoas estiverem falando disso, sabe? Se eu tiver representantes desses movimentos nos cargos de poder, e seja na política, seja na mídia, em qualquer lugar. Mas que eles representem mesmo, né? Sim, essas pessoas precisam se sentir representadas, legal. Sabe? Uma pessoa que sofre racismo, tem que ver pessoas negras, né, em posições importantes E acho que eu travou minha câmera aqui. Tá, a gente tá te ouvindo. Não sei se você quiser fechar a sua câmera. Eu gostei dessa cara de trouxa que eu fiquei. Da hora, ficou bonita. Não é sua cara normal, seu trouxa. A minha cara normal. Não, é isso. Acho que
essas pessoas têm que se sentir representadas e a gente tem que ouvir mesmo. Não tem muito o que fazer. Nesse sentido, eu concordo totalmente. É que eu acho que o problema maior é que, por exemplo, você pega esse caso onde essa questão do estupro, você pega, por exemplo, o problema são os casos, porque a gente sabe que existem vários casos e que esses casos de fato são reais. Só que aí você pega, por exemplo, um caso Nájila da vida. O problema é que é esse tipo de caso que pega a mídia, tá ligado? É esse o problema, entendeu? Por exemplo, a gente tem a questão racial. O time do Black Lives Matter, por exemplo, os caras mataram o George Floyd, aí depois rolou aquele problema lá em Milwaukee, né? E foi no mesmo time ali, tudo acontecendo, e coisas reais, entendeu? Agora, essa questão, o que eu vejo na maioria das vezes, é relacionado ao estupro. O que eu vejo que são os casos que pegam mídia. O único caso que é o primeiro que me vem na memória agora, que de fato pegou mídia e pegou muito mal pra pessoa, foi o caso do Robinho. É isso. Foi o único que eu me lembro, que foi correto, né? Que foi correto, tá ligado? Tanto que eu lembro que quando eu fiquei sabendo desse caso, eu ainda pensei, pô, não li muito sobre, né? Eu só vi a matéria por cima. E aí eu falei, bom, o cara ainda não foi condenado. Segundo a matéria, ele não foi condenado na Itália. Enquanto ele não é condenado, ele não é culpado. Aí depois eu fui ler. E aí quando eu li, eu vi que tinha áudio dele falando um monte de coisa. Eu falei, ei, mano, isso é louco. Não faz nem sentido, entendeu? Então, a gente tem vários casos assim, incluindo pessoas famosas e tudo. Só que o problema é que o que eu vejo pegar mídia são casos que não são de fato aquilo que aconteceu, tá ligado? E esse é o que eu acho que é o maior problema pra esse tipo de movimento. É quando você vai perdendo a credibilidade dessas questões, entendeu? Tá. E assim, só pra gente mudar essa vertente, né? Eu vou fazer um breve comentário pro Caio quiser complementar. Mas é assim. Tem uma frase que o Caio não vai gostar muito, mas a frase que é da pessoa, mas é o Danilo Gentili, ele fala que o politicamente correto não se trata do que é falado. É quem fala. É quem está falando. E o que eu quero dizer com isso? Beleza. Vamos pro ponto. Vamos pegar um ponto. É errado bater na mulher? Cara, é errado, é agressão, é cadeia, né? Tanto pro cunho religioso não existe vai orar, você tem que acusar e o cara vai preso, e do outro lado é a mesma coisa, né? Porque tem essa discussão. Então vamos pegar esse ponto. Beleza. Mas o que aconteceu? A mulher foi agredida. E a agressão pode ser física, moral ou uma cusparada na cara. Mas quem foi que fez? Aí é o seguinte, tá bom. Foi alguém que tá contra, né, a mídia, etc. Vamos chumbar esse cara. Não. Foi alguém do movimento, né? Que foi o caso lá do José de Abreu. Não. A mulher mexeu, você viu como a mulher foi escrota também? E aí não tem. Então, assim, o ponto é errado. Mas o que a gente vê, na maioria das coisas, é isso, é a defesa. Então, quem foi que fez? E aí eu enxergo dessa forma, que para todo caso tem isso. Vamos analisar quem fez e dependendo de quem fez, a gente vai ou não. O caso do PC Siqueira, entendeu? Se fosse, sei lá, o cara que é, sei lá, do Mamãe Falei lá, que eu também não gosto dele, mas ele é meio assim, meio anti Boulos, etc, todo, né, da galera da esquerda, é errado, mas aí você teria muita mídia para isso, né? Que não foi no caso do PC Siqueira, foi muito conservado por uma coisa que foi errada. Então, assim, só concluindo, Caio, eu vejo, pelo menos pra mim, eu vejo muito isso. Primeiro eu vou analisar quem falou e aí eu vou saber como é que eu vou jogar essa informação. Por quê? Porque eu preciso defender meu ponto. E se alguém que tá junto fez, beleza. E isso também vai pro outro lado, tá? Porque tudo isso que a gente tá vendo, só pra falar aqui do ponto de concordo ou não, que você pode colocar também, é a questão lá do Flávio Bolsonaro. Dessa questão que tá rolando, né? A mídia tá batendo, só que tá tendo uma reação igual ao que tá aqui. Pô, beleza, quem é? É o Flávio Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro. Então, pô, o que eu vou fazer? Vou guardar aqui? Pô, você tá agindo igual, pô. Você não falou que ia expor o filho dependendo de qualquer coisa? Então, cadê? Entendeu? Então, você tem da mesma reação. O que você vê nesse caso, assim, ô Caioba?
Cara, o que é errado pra um tem que ser errado pra todo mundo, né? Não Amém. tem essa de querer achar que porque você é de esquerda você pode, porque você é isso, você pode aquilo. E nisso aí eu acho que a gente concorda. Eu entendo que tem casos que são desserviços, né? Esse da Nádila aí que você falou, puta, assim, é um baita de um desserviço, né? Porque a gente sabe, pelo menos a gente sabe pela mídia o que aconteceu, né? Ninguém tava lá, ninguém viu. Mas, as provas que a gente tem aí acabam... É uma coisa que acaba manchando, que acaba cagando com a reputação. As de um provas se movimento que é perderam, sério. né? Porque o iPad sumiu, né? Sei lá, roubaram. Então... o movimento feminista é um movimento muito sério, sabe? Tem gente muito séria participando disso. A maior parte é. E aí, às vezes, alguns casos desses acabam ganhando, a mídia aí. E, anos de trabalho que o movimento feminista tem para conscientizar as pessoas, para mostrar para todo mundo o que é um movimento feminista, o que é o machismo e tal, acabam se perdendo por causa de umas merda dessas que acontecem. Assim, e vão continuar acontecendo, né? Aí é uma questão dos movimentos não se perderem. E eu acho que o Flávio Bolsonaro tem que ser preso mesmo, viu, Diogão? Isso aí não vai fugir, cara. Beleza, com Cadeia. certeza. Eu acho que tem que ser conforme for andando, mas infelizmente não tá conseguindo investigar pra chegar numa sentença, né? E aí que tá. Tem que ser provado. Tem que ser provado. Então, tem beleza. Que ser provado e julgado. É onde tá. Eu acho que a Procuradoria-Geral da República, né, a PGR lá, já abriu um inquérito para investigar se tá tendo, né, se tá mesmo de fato havendo, nossa, a interferência, né, do governo federal nessas questões. Então, é isso. Mas assim, é só faltar. Comprovou? Vai lá, filho. Aí já vão ter 2 memes, né? O do Lula e do Flávio Bolsonaro e segue o jogo, velho. Ninguém tem político de estimação, é isso? Mano. Lula 2022, hein? Lula 2022, mas né? não pode, né? A não ser que ele governe por trás, assim, mas ele não pode. Eu tava vendo, que vocês entraram nessa parte do Flávio e tal, do Bolsonaro, e eu tava vendo até algumas coisas que a Joyce Hasselman tava falando, né? E um dos pontos que ela tava falando, e eu até concordei com ela, é que, por exemplo, o Bolsonaro prometeu várias coisas e tal, e falou um monte de coisa, né? E o que ela fala é que um dos empecilhos do Bolsonaro não conseguir governar direito o país são os filhos dele, né? Os filhos dele com... Você tá mutado, mano. Não, eu tô muito atrapalhado. Ah, tá. É que eu vi você falando um negócio aí, eu vi... Aí, e ela falou exatamente isso, tá ligado? Ela falou que o maior problema do Bolsonaro hoje, na questão do governo, são os filhos dele. Ele quer toda hora passar a mão na cabeça de um, ele quer esconder algumas coisas do outro, ele quer fazer isso com o outro, e aí isso acaba prejudicando o país, entendeu? Foi numa dessa, por exemplo, que o Moro acabou saindo por não concordar com algumas coisas que ele queria... Que ele queria não deixar que vazasse na mídia, né? Então... cara, é osso, velho. Pra mim, nesse ponto eu discordo só na questão do Moro, porque tem muito mais interesse político, de fato, porque ele usou ali de manobra, né? Porque ele queria, assim, você vai ter total independência, só que aí o presidente veio e o Bolsonaro falou, não, quem manda aqui sou eu. Foi basicamente, teve uma intriga. Agora a questão do filho eu concordo plenamente. Se você tem todas umas questões diplomáticas, né? Que foi lá com a China, apesar da fala, você tem que se pôr no lugar, pô. Eu sou o ralé. Uma coisa é o Trump, o cara que é o presidente da maior nação, né? Em questão de economia. É o cara falar e talvez o Bolsonaro sendo presidente também. E aí você fala, tem alguma coisa ali e você tem que contornar, passar a mão na cabeça. Tem toda essa questão diplomática. Sim. Que afeta, assim, você governar. E tudo, sei lá, acaba sendo uma questão de conspiração e tal. Então é bem difícil. Nesse ponto eu também concordo que, tá uma cagada. Eu entendo, mas eu discordo em alguns pontos também. Porque, por exemplo... Qual que era o rolê maior do Bolsonaro quando ele estava para ser eleito, por exemplo, né? Eu não sei de economia, então o que eu vou fazer? Vou pegar um cara que manja de economia.
Eu não sei de segurança. O que eu vou fazer? Pegar um cara que manja de segurança. Eu não sei tal coisa. O que eu vou fazer? Pegar um cara que manja de tal coisa. E aí foi essas combinações. Ó, então eu vou fazer a segurança, então eu mexo com a segurança. Que foi outra coisa também que a Joyce Hasselman falou. Ela diz, né? Até eu não sei o que é verdade e o que é mentira, né? O que ela disse foi... presidente, faz o seguinte, deixa que a gente trabalha, a gente faz o trampo e você só fica dando tchauzinho lá. Ah, não manjo disso, não manjo daquilo. Você não precisa. Você montou uma equipe, a gente vai trabalhar segundo essa questão. Só que aí é essa questão do combinado não sai caro, tá ligado? A partir do momento que eu combinei e falei, ó, então é meu, então eu vou poder fazer, e o cara vira pra mim e fala, vai? Então beleza, vai ser na minha. Agora, se o cara chega pra mim e fala, ó, mas isso aqui, mas eu sei o que lá, eu falo, não, mas peraí. Entendeu? Mas assim, falando do executivo, eu entendo da seguinte forma, e aí o Caio, vamos deixar o Caio falar, né? Senão vai ficar aqui um diálogo a dois. É assim, o executivo, mesmo que você dê total autonomia, mas tem uma direção. Então, dentro de uma empresa, você tem um plano de negócio, que do plano de negócio você tem as metas e ali, sim, beleza. Autonomia para você fazer. Mas, ó, esse é o objetivo. Então, eu tenho uma agenda. E aí teve bastante coisa lá com o Moro, que foi quando os prefeitos tal começaram questão de lockdown e etc, etc. Aí teve guarda municipal achando que era militar e com todo esse comportamento para um e para outro, prendendo pessoas que estavam fora de casa e etc, agredindo e tal. E aí não teve uma posição. Aí o governo falou, beleza, você tá fazendo, mas essa não é a direção. Aí tem isso, eu acho que tem tal ponto. Você tem total liberdade, contanto que esteja seguindo a direção. Porque até então, senão não faz sentido você ser o presidente, você tem as suas pautas e etc. E aí tá bom, você tem liberdade, contanto que esteja dentro. Aí eu concordo nessa parte. Você tem autonomia, contanto que você esteja caminhando naquilo que, pô, eu trouxe como proposta e que eu acredito. E o que você acha, Caio? É fogo no parquinho? Ih, como é que é? Cara, pra mim, esse governo é completamente desastrado. Assim, eu sei que o Bolsonaro enfrentou várias dificuldades aí. O Moro... não preciso nem falar do Moro. É uma dificuldade à parte e tal, mas assim, o governo como um todo é desastrado, sabe? Eu entendo o Bolsonaro querer se cercar de pessoas que sabem dos assuntos que ele não sabe, mas, pô, eu acho que até agora, aqui no... E aí não é, assim, claro, eu falei, né, eu sou de esquerda e tal, mas assim, e eu realmente não gosto do Bolsonaro, mas mesmo botando isso de lado, acho que mesmo as pessoas que votaram nele, conseguem ver que o cara foi desastrado em vários assuntos, em vários setores do governo. Troca daqui, troca de lá, Casa Civil, puta, o cara fez um auê lá com o Congresso, meu amigo, a Câmara dos Deputados foi uma zona, aí briga com o STF, aí briga com a China. Se você for falar dos atropelos que esse governo teve, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Tem coisa boa também, não vou falar que não teve coisa boa, teve coisa boa, pouca coisa boa, ao meu ver. É uma opinião minha, tá? Mas assim, eu acho que o governo é muito desastrado, tá? Muito desorganizado. E aí dá esse tipo de problema que vocês estão falando, sabe? Pô, dá problema com o ministro, a gestão da pandemia, eu nem quero entrar muito nesse assunto, mas só de você pensar que eu tive 3 trocas de ministro da saúde durante a pandemia, pô, isso é inaceitável, né, cara? Não tem como isso acontecer. Das duas, uma, você tem pulso firme ali, coloca alguém, é o que está acontecendo, né? Botou um militar lá de cabeça, agora, no ministério, e aí tá com a rédea curta. Mas a gestão como um todo foi completamente desastrada, né? Só essas trocas de cadeira foram muito desastradas. Então, eu acho que ele vai enfrentar ainda muitos problemas até o final do governo. E eu acho que realmente, eu concordo, Felipe, os filhos dele muito mais atrapalham do que ajudam. Pelo amor de Deus, essa molecada não tem condições, cara. Não tem condições. Mas aí, Carluxo, o 04, você pegaria o 04, né? Ele é encantador, velho. O 04, você tá ligado, né? É que ele tem cara de trouxa, né, velho? Mas... ele é um pegador, né? Ele é um comedor de condomínio. Passou o rodo no condomínio, né? Você tá ligado? Aí, ó, o orgulho do pai, falei. Mas você vê isso sendo colocado na própria eleição mesmo. Você pode ver que
os candidatos que o Bolsonaro apoiou, nenhum deles ganhou, entendeu? Então, é uma coisa para esse governo ficar de olho, que o nome, a popularidade, ela tá caindo, entendeu? Então, assim, se os caras de fato querem uma reeleição em 2000... É a mesma ideia do Trump, por exemplo, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu vi uma galera nos Estados Unidos falando, porque você vê muita mídia, até aqui no Brasil, inclusive, metendo pau e falando sobre e tal. Porque, de fato, a semelhança entre o Trump e o Bolsonaro é que tem uma hora que eles falam muita merda, tá ligado? Isso é um fato. Só que, assim, uma coisa é o que os caras fazem lá. Por exemplo, quando ele falou, a gente espera que ele reconheça o Joe Biden como presidente, porque senão... E isso foi a chave pra mim que eu entendi, que eles falaram. Porque senão a gente vai ver, tipo, começar a galera tirar sarro do que a gente acha que foi um grande presidente pros Estados Unidos. Entendeu? Os Estados Unidos em si, o Trump não fez... Tudo bem, tem a questão da pandemia, que ele meio que cagou pra questão do coronavírus, tá ligado? Mas em outros aspectos, os Estados Unidos progrediu, ele não regrediu com o Trump, entendeu? Então é uma coisa que esse governo do Bolsonaro, se ele quisesse reeleger de fato em 2022... Tem mais 2 anos. Eles têm mais 2 anos pra poder virar essa chave. Porque se eles não acordarem e entenderem agora que eles estão perdendo popularidade, esquece, entendeu? E é isso que o Caio quer. Isso que você falou do Trump é muito engraçado, né? Porque para muita gente pareceu que foi uma derrota avassaladora, né? Que ele se ferrou e tal. Pô, não foi tão longe assim, né? Ele teve mais de 70 milhões de votos, cara. Exatamente. Ele é voto pra dar com o pau. É muita gente votando nesse cara aí. O Biden bateu o recorde lá com 78 milhões de votos, passou 4 milhões, acho, do recorde, né? Mais ou menos, acho que o recorde era 73, 74. Mas o Trump teve 70. É muito voto. Muita gente ainda votou nele. Então, ele não é um cara tão impopular, né? E eu acho que o Bolsonaro tem que ter esse cuidado também. Se ele quiser se reeleger, algo tem que ser feito. Não vai acontecer a mesma coisa. Exatamente. E aí a gente tá nesse cenário. Eu acho que a pandemia ainda vai se perdurar um pouquinho, né? Com relação aos primeiros lotes de vacina chegaram agora. Reza a lenda que o negócio vai fechar dia 30 de novo, né? Então. E aí a gente tem o pessoal da saúde que vai primeiro. E assim, ainda, eu acredito, tá? Assim, não fui a fundo nas informações, mas acho que a segunda onda ainda não vai começar no Brasil. Até pelo um dos infectologistas que ele deu uma entrevista na Jovem Pan também, ele comentou que é esperado lá para maio do ano que vem e que a segunda onda vai começar na Europa primeiro, por conta até do vírus, de ter toda a questão climática, né, e tal. E que lá as vacinas já vão começar e que a gente vai ter essa oportunidade de aprender, porque vai começar lá, se der errado e acertar quando vir agora. Então, ele até fala, se fosse para vacinar, eu me vacinaria só no ano que vem, né? Depois disso. E que, a gente ainda não tem os testes. Os testes foram feitos nas pessoas, mas não tem a resposta se pessoas que têm o anticorpo, né, já no corpo, quanto tempo isso dura, se eles tomando mais uma dose de anticorpo, se isso vai ter reação. Então, assim, eles querem vender que tem uma solução vindo à vacina, mas não tem. E aí, a economia, ela não pode ficar parada, né? E aí é desse ponto também. Quando o Caio fala da gestão, eu acho, é difícil você falar, tirando a Coreia do Sul, que não é a parte ditatorial, né? Mas em alguns outros países que teve um êxito, fenomenal com relação a isso. Que foi o testar rápido. Pega, testa, já faz, testa, já faz, já pega, tal. E eles conseguiram, levar muito bem. Agora você pega um país do tamanho dos Estados Unidos, um país do tamanho do Brasil, e como que você controla? É algo novo, cara. Na nossa geração e até na geração de quem está no poder nos países, é a primeira vez que acontece. Sim. E como que você lidar com isso, né? Aí, tudo bem. Aí você tem um governo federal. Por exemplo, se as empresas falirem, se tiver o desemprego, que tá caindo tudo, de quem, pra conta de quem que vai? Pro governo federal, não é o governo estadual. Aí beleza, você libera a verba federal para os estados e o que ele tá fazendo, né? Que nem, cara, em São Paulo,
Você pega o Dório e o Mário Covas. O Bruno Covas, tô falando do vô. E o Bruno Covas. Que eles estavam. Hospital é bom. Eles estavam fazendo aquelas coletivas de imprensa todo dia à tarde. Propaganda política. Porque em São Paulo, o que resolveu? O cara que pega, fala assim, ó, vem placa ímpar num dia e a par no outro, achando que não vai ter problema e os ônibus lotam. A decisão tomada em quê? Véio? Entendeu? Tomada foi baseada aonde? O fica em casa, né? Os maiores índices de contaminação é quem tá em casa. Então, assim, o que de fato chega a informação pro Caio, pro Felipe, pro Diogo, pras nossas famílias concretas do tipo, beleza, eu posso sair porque eu vou morrer de fome. Não é todo mundo que tem a oportunidade de ficar em casa com um computador e exercer o seu papel. Muita gente é autônomo, cara. Ele precisa ir pra rua. Então é questão de vida ou morte. E aí, até em uma das letras que tem numa... Eu esqueci o nome da MC, mas que ela canta na música Rua 8 do Chomon. Carol de Niterói. Meu namorado é um otário. Ele lava minhas calcinhas. Liga pra SAMU. E ela fala assim, cara, que a realidade é você escolhe viver ou sobreviver. Entendeu? Então muitas pessoas... A gente escolhe viver, a gente tem essa escolha, mas muitas pessoas estão escolhendo sobreviver. Se eu pegar o vírus ou não, e essa é a realidade, mas não se vende, porque eu quero ter um controle, eu fecho o comércio, eu fechar o comércio. Quantas placas de aluga-se e vende-se estão aí, pessoas que faliram, que estão indo, e tá vindo a conta, né? E agora? Agora não, vamos jogar pro governo federal, porque também tem a sua culpa, né, de toda essa transição, má administração do ministério, mas na real é que ninguém, cara... O próprio Estados Unidos, o próprio Brasil e vários outros países, a Europa, por exemplo, tá tendo a segunda onda de novo. E lembrando que a gente tá falando do Brasil, né? Um lugar onde tem cidade aí que nem energia elétrica não tem, né? Não, voltou 100% já. Voltou 100%, ufa. Eles disseram. Não voltou, pô. Eu fiz uma chamada de vídeo com os caras lá da hora. Boa. Mas eles têm internet também? Nossa, é isso que eu achou. A internet só volta daqui a um mês. É isso. Mas é isso, você tem esperança, Caio, desse negócio de vacina? Como que vai retomar? Você é anti-vac ou você tem o ensino médio completo? Eu entendi. Você é anti-vac ou você tem o ensino médio completo? Você é anti-vac ou você tem 2 neurônios? Assim, enquanto você tava falando, Diogo, eu até olhei aqui. O Brasil, acho que é o quarto colocado em mortes per capita. Quarto. Per capita, né? Não em número absoluto. Em mortes, acho que é por 100 mil habitantes. É essa pesquisa aqui. Porra, do mundo inteiro, sabe? Tem país muito mais pobre do que o nosso, que lidou melhor com a pandemia. Então, eu concordo com você que isso é uma novidade para o governo, né? Todos os governos foram pegos de calças curtas aí, ninguém sabia o que fazer. Né? Ninguém estava preparado para isso. Um ou outro país estava preparado, como você disse, né? Alguns países lá da Ásia, do Sudeste Asiático, estavam preparados porque eles já tiveram coisas parecidas, né? Parecidos, mas no geral ninguém estava preparado. Mas, pô, a gente foi o quarto com mais mortes por 100 mil habitantes. É muito isso, cara. E eu acho que isso é um retrato. E aí, quando você não sabe o que fazer, você ouve a OMS, você ouve o médico, você ouve, né, as autoridades no assunto. Aí eu acho que é uma coisa que faltou, principalmente no começo ali, aqui no Brasil. A gente, nossa política na pandemia foi ruim, e por isso que morreu gente pra caralho e continua morrendo. Eu acredito na vacina, eu espero que ela chegue logo. Com certeza. A gente precisa disso o quanto antes. Claro que, assim, é um negócio muito acelerado, né? Eu tava ouvindo um outro podcast sobre as vacinas, né? Tem mais de 200, eu não sabia que eram tantas, assim, tem mais de 200 iniciativas aí no mundo inteiro. É bizarro, claro que a grande maioria, tipo 160, 170, estão naquela, antes da primeira fase ainda, que é só a parte laboratorial e tal. Mas, pô, tem muita gente olhando pra isso e vai sair em tempo recorde, né? Um negócio que era pra demorar 10 anos vai sair em 1 ano e meio aí, um pouco mais. Eu acredito sim, lógico, o estudo tem que ficar completo, a gente tem que saber quando que vai conseguir imunizar de verdade. Mas eu espero 2022 tá pulando carnaval, cara. Bloquinho na rua. E se o Boulos estiver eleito ainda, hein? Os bloquinhos vai bombar, hein?
Você é louco, mano. Na realidade, não só você, né? São Paulo espera poder ter o carnaval porque a maior renda que tem na cidade é o carnaval, e né, falando velho? de carnaval, já era sabido do vírus no carnaval. E Sim. veio muito turista, né? Vale ressaltar esse ponto. Porque os caras não podiam abrir mão, né? É um É valor isso. muito, muito alto que movimenta, É né, isso. velho? É que nem o Dr. Drauzio Varela, né? Fazendo toda a propaganda. Fica em casa. Aí do nada, cara. Você que é mesário e você que quer se voluntariar, vá votar. Eu falei, pô, como assim, bicho? Se decide, velho. Saudade de um deboche, né, meu filho? Você não fala mal do Drauzio Varela. Não, ele é- tá? Você não fala Homem mal do é meu doutor. incrível. Não tô falando da capacidade técnica dele, mas eu tô falando do que ele acaba tendo que falar na TV. Foi só um comentário, Caio. Sem... Não, tô brincando. Sem Tô brincando. É que o Drauzio Varela fez a live lá com a firma. Pô, foi muito da hora. Você assistiu? Não consegui, tô sem vida, brincadeira. Foi Não consegui, o não. velhinho. Ele falou que ele tem 78 anos, ele corre uma maratona. Ele corre Eu maratona, acredito, velho. eu acredito. Caraca, velho. Vai. Eu acredito. Ele Deixa teve mais. a dica, mano. Aí aquela piada, né? Fala assim: e por que você não corre, Caio? Você sabe por quê? Porque ele teve mais Por quê? tempo pra treinar. Exato. Por isso. Muito bem. Não, mas o Maradona morreu hoje, ele teve quanto tempo treinando, hein? Nossa, aí, Caio. Essa foi pesada, hein? Mentira, Morreu. F Maradona. Não, assim, ó. Não é que eu achei engraçada, mas falaram de uma piada aí do Vanucci, ele se adiantou pra entrevista, né? Putz. Don't cry for me, Argentina. Nossa. Ele tem isso, né? Ele tinha. Eu nem sabia que ele tinha feito uma cirurgia no cérebro, né? Que aí ele tava aí. Isso eu tava ligado. que ele Eu, tinha eu nem sabia. Eu nem sabia. Mas a condição de saúde dele já era complicada, já, né? Assim, mesmo sendo 60 anos, que nem. O Pelé, não, o cara tá aí. O Zagallo, por exemplo, né? Falando de jogador. Os caras... assim, tá aí, é um modo geral de falar, né? Ele assim, ele tá aí mesmo, entendeu? O Zagallo se levantar a mão, velho, o senhor puxa, mano. Puxa, né? Não, Puxa, você tá né, cara? ligado? É um bagulho que assim, Puxa. se ele tropeçar na cadeirinha de roda, irmão, Né? esquece. Ia ser mó 13, né? Se puxasse ele. Putz. Quem pegou a referência, pegou. Putz. Muito bom. Mas é isso, Caioba. E aí, assim, esse cenário, então, temos domingo eleição, né? Eleição aí. Acho que em São Paulo, o segundo turno. Tem lá no... Ah, no Sul também, né? Os nossos irmãos do Sul aí também. Barbaridade. Tem a Manuela Dávila, não sei... Ela também foi pro segundo turno, mas não sei se é o mesmo cenário aqui de São Paulo, né? Eu não sei também. Tem um município aqui em Mauá, né? Aqui vizinho em Santo André. Nossa, mas Mauá tá triste. Tá triste, né, cara? Nossa, Mauá tá triste demais. Tá triste velho. também. Tá triste. Mas- É o maluco, esqueci o nome dele. É o Átila, né? É o Átila que rouba merenda contra o... Esqueci o nome do maluco do PT lá. Que eu ouvi uma teoria que faz até sentido, né? Que os caras falaram, né? Que se o cara é do PT e ainda não roubou, espera. Ah, cara, eu acho que a teoria é político, viu? É difícil, Lógico cara. que é, lógico que É, é. Político, mas é político, diferente não tem- de onde é, tá ligado? Eu não sei o que acontece. O cara, mano, eu não sei. O cara entra lá, ele pode entrar a flor do Nordeste que for, tá ligado? E o cara... A política mostra que toda pessoa pode ser corruptível, tá ligado? É como eu vejo. Porque é um monte de gente que prega falando que não, porque eu sou isso. E às vezes você vai consultar, ela de fato é uma pessoa idônea. Mas quando entra lá, os caras mudam pra uma outra forma que você fala, mano, como assim essa pessoa tá fazendo? O Átila rouba merenda, velho. O maluco rouba criança. Ah, é tem noção? estagiário do Alckmin, né, ô Caio? Então, mano. Roubar merenda. Não, roubar Não, merenda. Não dá. É lugar cara- reservado, do lado do Tinhoso, velho. Do ladinho. Vai no escorregador, né, velho? O Caio, o cara, Escorregador, o mano. cara desviou dinheiro de hospital de campanha. Você tem noção, velho? Ô, me ajuda, pelo amor de Deus, não Aí, tem como. Mas aí, o que a população fez? Colocou o cara no segundo turno, velho. Foi isso que a população fez. Não dá, bicho. Não dá. Sem Aí eu vou até condições. perguntar, que mal há nisso, né? Putz. Então, não sei, cara. Mas Podíamos ter ficado sem essa, né? Não é que é. Mas esse é o cenário. Domingão, então, tem eleição. Caioba
Boa sorte aí Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Fogo no parque. Vamos ver se o Boulos invade a prefeitura. É isso, tá? E sabe o que é da hora? O da hora é que ele leva na esportiva, né? Esse negócio de meme assim e tal, não é? Ou ele... Ele é todo meninote, né? Tem que ser desenrolado, né? Eu vi uma entrevista em que ele tava falando lá da esposa dele, aí os caras falaram, e aí você roubou o coração dela? Ele, não, eu invadi. Aí, então, beleza. Tem que ser zoeiro, né, cara? Não dialoga, né? No final das contas é isso aí. E aí, cara, você quer deixar um recado? O que você quer falar? Alguma coisa? Mandar um beijo, um abraço? Suas redes sociais aí, pra quem quiser te seguir, mano. Vê lá se você vai pôr a bandeirinha roxa ou uma carinha triste, depende. Eu gostaria de agradecer aí pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu gosto de espaços abertos, assim. É legal conversar com quem está disposto a conversar. Acho que desde que tenha respeito, qualquer conversa é válida. Eu e o Diogo, a gente exercita isso lá no trabalho há algum tempo já. Eu posso falar que eu aprendi bastante com o Diogo. Recíproco. Nessas conversas, a gente sempre discordou em muita coisa, né? Várias coisas, seja política, diversos assuntos, até no próprio trampo mesmo. E a gente sempre conseguiu ter uma convivência harmoniosa. Claro, menos no finalzinho de 2018. Ali foi tenso. Ali a gente quase pediu divórcio aí. Eleições quase entraram numa sério. salinha pra se estancar na porrada, né? Foi muito engraçado, era muito engraçado. Foi incrível. Não, mas brincadeiras à parte, a gente sempre conseguiu construir uma relação muito, muito legal, principalmente por causa de conversa, cara. A gente consegue conversar. Acho que é importante você conseguir conversar, desde que as pessoas se respeitem. E respeitem os limites mínimos de convivência, dá pra você conversar com qualquer um, dá pra você construir relações boas com todo mundo. E eu queria agradecer aí por mais essa oportunidade de me trazer aí, de me fazer aprender, né? Espero ter contribuído com alguma coisa aí também. Muito obrigado. É isso. E você, Fê? Eu amo todos vocês. É isso. Então, obrigado, cara. É isso. Cara, eu gosto muito. Esse podcast tem funcionado muito pra mim exatamente por conta disso, tá ligado? A ideia é conversar com todo mundo. Não interessa o que você pensa ou como você pensa. Porque pra mim, todo tipo de conversa, pro bem ou pro mal, é sempre um aprendizado, tá ligado? De como fazer ou de como não fazer. É você escutar o outro ponto, você dar o seu ponto e mesmo assim, eu não concordo. E beleza, eu não concordo, eu continuo com o meu ponto, você com o seu. Somos amigos, a gente pode continuar conversando, não é por conta de política ou de qualquer outro tipo de pensamento que eu não vou falar mais com um, ou então eu vou deixar de seguir o outro. Velho, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente, como sociedade, precisa evoluir mais nessa questão, mas... É isso. É isso, um beijo no coração. É isso. No resumo, não é só porque o seu coleguinha joga Free Fire que você vai deixar de conviver com ele, né? Na realidade, a ideia é que não é porque Free Fire não é jogo que você vai deixar de falar com seu amiguinho. Polêmico. Mamilos, né? Mas obrigado, Caioba. Foi muito bom mesmo o bate-papo e ver, né, esse nosso primeiro episódio aí com uma pessoa que tem bastantes coisas discordantes da nossa parte. Foi até, espero em outro momento a gente poder conversar aqui em outro cenário, né, e ver do que nós evoluímos. Mas, cara, esse resultado é incrível e uma das coisas, né, que... Aproveitando, quando a gente fala no nosso episódio piloto, quando eu falo pessoas do trabalho, né? O Caio aqui, agora vocês estão sabendo que é uma das pessoas que trouxeram aqui essa ideia, porque é muito bom a gente trazer isso. E aí, maravilha. Podemos colocar aqui... vamos colocar aqui a rede social do Caio, tá? Se você quiser seguir ele lá e, dar o apoio moral, comemorar junto ou não, enfim, falar do que for, é uma pessoa sensacional aqui. E como você falou em apoio, eu lembrei agora que a gente não falou no começo sobre o Apoia-se do SED Podcast. A gente esqueceu de falar sobre isso, tá? A gente criou um Apoia-se para você que gosta da nossa ideia, que gosta dos programas que a gente tem feito aqui. A gente precisa cada vez mais se tornar independente e para isso a gente precisa que você nos apoie lá. Você pode... O primeiro apoio lá é de R$1 ou mais e você pode apoiar, que é o que a gente
recomenda que você faça é fazer o apoio de R$10 ou mais, beleza? Então, se você quer que de fato nós continuemos fazendo esse trabalho, esses conteúdos, nós precisamos de fato do seu apoio. Apoia a gente, pelo amor de Deus. O Parmalat não anda sozinho pra casa, não. É isso. Eu já tô apoiando, hein? Eu já tô apoiando. Recomendo, inclusive. Deus abençoa. Um beijo, Caioba. Então vamos ficando por aqui, Felipe. Esse foi mais um episódio. Caraca, que episódio, né, velho? Que episódio. Cara, cada vez que eu venho, sento aqui pra trocar uma ideia, eu gosto mais dessa ideia. É sensacional. Gente, então é isso. Siga o Concordando em Discordar em todas as redes sociais. Nós estamos deixando aqui também na descrição desse vídeo ou desse áudio, depende de onde você está ouvindo ou assistindo, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Tamo juntão e é nóis. Iha! Uou!